Aleluias. Pode se sentar, irmãos. Sem demoras, eu gostaria de chamar aqui a missionária Rose, que vai trazer a palavra nesta noite, amém? Pode ir adorando o nome do Senhor Jesus, glorificando Ele. Boa noite, graça e paz, amém? Quem veio nessa noite para adorar o nome do Senhor, pois Ele está presente, amém? A palavra do Senhor diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo se encontram aqui nesta noite, aleluias. Antes de entrar na palavra, quero contar um breve testemunho, bem rápido, de algo que aconteceu há alguns meses, uns 2 meses, né, pastor? Que o profeta, né, Daniel veio estar trazendo a palavra aqui. E nesse dia eu nem esperava que o Senhor fosse usá-lo para falar comigo de coisas assim tão profundas e de coisas que eu não tinha falado para ninguém, coisas que eu estava só orando no silêncio com Deus. E Deus usou aquele homem profundamente para falar comigo. De todas as coisas que ele falou, eu quero dar o testemunho de uma que para mim foi muito importante, porque trata-se da família. E é tão difícil, amados, quando você tem alguma coisa que às vezes atrapalha a união com a família, ou que alguém da família tem alguma coisa com você, que isso impede muitas das vezes de se abrir, impede de ter uma comunhão e fica uma situação difícil. E principalmente, mais profunda ainda, quando isso é entre mãe e filha. E hoje eu vou estar falando sobre a família. Eu quis fugir dessa palavra, mas não teve jeito, né? Nós vamos estar falando hoje sobre a unidade, sobre o testemunho e sobre família, né? E o pastor trouxe aqui, não me recordo o dia, porque quando o Tico funciona, o Teco entra em descanso. Mas ele falou sobre coragem, né? E nós vamos estar trazendo hoje, para a glória de Deus, uma mulher muito corajosa. Mas deixa eu voltar para o testemunho, senão eu enrolo tudo aqui. E alguns anos atrás, amado, eu e a minha filha caçula, nós tivemos uma desavença. E essa desavença provocou uma ferida muito grande, a ponto de eu pegar e falar para ela: você vai embora da minha casa agora. E eu não vou entrar muito em detalhe. Depois de algum tempo, e ela foi, porque é aquele negócio, ela também era, como diz, 2 bicudos não se beijam. Então ela disse, ela não me respondeu, só que ela simplesmente amanheceu o dia, eu já não encontrei mais. Eu já tinha me arrependido, só que aí eu já tinha falado. E o que acontece, amados, para vocês entenderem o que Deus usou o profeta para falar comigo. E foi tremendo. Ele não sabia disso, eu nem o conhecia, nem os pastores sabiam, ninguém sabia, somente o Senhor sabia disso. E passou algum tempo, ela continuou na mesma igreja, no mesmo ministério, só que a gente não se falava. E eu pedindo para Deus: Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa, Pai. Deus, tem misericórdia, Jesus, habita o coração dela. E eu até me propus, falei com o meu pastor, de mudar de igreja, no mesmo ministério, mas mudar de igreja, para que ela continuasse na presença do Senhor. Só que aí logo entrou a pandemia, e aí logo depois ela, na sequência, engravidou, e então ela não foi mais para a igreja. Só que aí, um determinado dia, era ceia, e ela foi. Ela não tomou a ceia. E aí eu estava lá, e o Senhor tocou no meu coração e disse: vai lá, simplesmente abrace. E foi o que eu fiz, não disse nada. Só que quando eu a abracei, eu senti que ela
deu uma reagida favorável ao abraço. E ninguém falou nada e ali terminou. Depois disso, ela veio conversar comigo novamente e a gente se consertou. Mas algo dentro do coraçãozinho dela a incomodava. Ela sentia que ela precisava ter uma conversa comigo mais profunda. E eu já não tinha mais mágoa, não tinha mais nada, eu estava com o coração limpo. E nisso eu mudei para cá, vim para Caçapava. Até que eu encontrei, cheguei aqui na igreja. E o dia que ele falou que alguém viria me pedir perdão. Alguém que tinha me magoado muito, porque numa discussão a gente magoa e a gente também é magoado. Por isso, queridos, eu aprendi com isso, cuidado com as palavras. No calor do nervoso, é melhor você se reprimir do que você falar. Porque as palavras, elas são como penas. Se você colocar um monte de pena ali em cima do muro de manhã, e você passar a tarde, você não vai encontrar nenhuma, porque o vento leva embora. Depois que você falou, não tem mais jeito. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, aquele dia, fazia mais ou menos antes do dia que o profeta foi usado por Deus para falar comigo, fazia 3 meses que eu tinha levantado um clamor em favor da vida dela, porque eu sentia que algo estava impedindo ela de ter uma comunhão e uma profundidade com o Senhor. E após os 3 meses, o Senhor realmente ali respondeu. E depois dessa profecia, depois que Deus usou o profeta para falar comigo, ele disse, aguarda 15 dias. Quando ele chegou perto ali de mim, ele disse, aguarda 15 dias. Quando deu 13 dias, eu acordei com muitos áudios. E nos áudios ela chorava e soluçava. Ela, mãe, eu preciso te pedir perdão. De verdade, porque eu entendi o significado do perdão. Queridos, eu não estou feliz porque minha filha pediu perdão para mim, não. Eu estou feliz porque ela, ao reconhecer que aquele sentimento estava fazendo mal para ela e que poderia levar a alma dela para o inferno, foi jogado por terra, porque o Espírito Santo de Deus visitou a vida dela e fez ela entender. A minha alegria foi isso, porque um laço foi cortado e Deus deu a vitória. Amém? Então, creia no Senhor e acredite no profeta. Se é de Deus e se Ele falou, vai se cumprir. Amém? Então eu estou muito feliz. E Deus, Ele está fazendo uma grande obra na vida dela. Hoje nós não temos mais nada que nos impede. Hoje o abraço parece que ficou mais gostoso, a conversa parece que tem mais sabor. Era o que estava faltando, era esta compreensão que o Espírito Santo a tocou, e era o que eu pedia: Senhor, toque, sem que ninguém fala, faz o Senhor, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Amém? Glória a Deus. Vou estar lendo uma palavra que se encontra em Salmos. Por enquanto você não precisa abrir. 133. Vocês vão entender por que eu estou lendo esse salmo. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem todos irmãos. Eu estava meditando nesse primeiro versículo. Em outras traduções diz: ó, quão bom e quão suave é, né, que os irmãos vivem em união. Mas não é só os irmãos da igreja que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo porque eu tenho que ter união com a minha família, que eu tenho que ter união com o meu vizinho, que eu tenho que ter uma boa amizade com eles. Não é ter união com os irmãos só na hora das coisas boas, na hora de uma confraternização, mas ter união em todo o tempo. No tempo que muitas das vezes as coisas não vão bem, e aí as pessoas meio que se afastam. Não, é aí que você tem que mostrar a união e a solidariedade para uns com os outros. Então o que eu entendo nesse versículo é que ter união em todo o tempo agrada a Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração.
E nós vamos falar também de azeite. Olha que interessante. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte de Hebrom, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Eu não tinha parado para ler isso daqui e entender o significado, que essa palavra ela é tremenda. É como o azeite perfumado que desce. Se ele desce, significa que ele vem de cima. Quantos querem receber o azeite de Deus nesta noite? Porque é o azeite do Senhor descendo sobre a tua cabeça que vai mudar o teu pensamento, vai mudar a tua maneira de agir e a tua maneira de ser com o teu próximo e até mesmo contigo mesmo. É desse azeite que nós estamos precisando para poder viver a mente de Cristo transformada em nossas vidas. Porque quando se vive a mente de Cristo, há transformação. Aleluias. E esta unção, ela desce sobre a tua vida, encharcando a tua vida, encharcando aquela terra seca, que muitas das vezes nosso coração, por tantas mágoas ou por tantos ressentimentos, começa a ficar seco e se ressecar. E o que acontece? Você acaba endurecendo. Mas nessa noite, o Senhor está preparando para mim e para você este azeite perfumado que vai amolecer toda a terra seca e fazer com que eu e você façamos a diferença no meio dos nossos e no meio da onde também nós vivemos. Nós precisamos ser bênção, nós precisamos ser testemunho vivo de Cristo aonde quer que nós estejamos. Aleluias. Porque uma boa convivência com a vizinhança não vai precisar você dizer que é crente. Ele vai ver Jesus em você. É como orvalho. O orvalho é algo que molha, é algo que refresca. Muitas das vezes nós estamos com a cabeça com um turbilhão de coisas na nossa mente e que aquilo começa a ficar seco. E Deus está mandando, aleluia, para mim e para a tua vida nesta noite, este orvalho para te dar um refresco, para que você caminhe mais um pouco, sabendo que o Senhor, Ele toma conta de você, Ele cuida de você. Aleluias. Agora vamos entrar na palavra. Abra tuas Bíblias comigo em 2 Reis. Aleluias. Capítulo 4. Do versículo 1 em diante. Que diz assim, o texto. A multiplicação do azeite. Aleluias. Quem quer receber multiplicação do azeite aqui nesta noite? Aleluias. O Senhor, Ele está preparando algo novo. E este algo novo está por vir. Mas eu preciso crer. Eu preciso querer receber esse algo de Deus. Porque o Espírito Santo, Ele é educado. Ele bate na porta, Ele não arromba. Aleluias. E a palavra vai dizer da seguinte maneira. Certa mulher que era viúva de um dos membros do grupo dos profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem que ele devia dinheiro, veio levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Podeis assentar, amém? Aleluias. Estudando um pouquinho esse texto, a Bíblia diz que esta mulher, a Bíblia não se refere ao nome dela, ela não é conhecida pelo nome, mas ela é conhecida através do marido. E engraçado que alguns anos atrás eu lia e relia esse texto, eu preciso contar isso para a igreja. E eu ficava indignada. Eu falava, mas quem é esse homem, caramba, que morre sabendo que a cultura daquela época era muito severa,
né? Porque a cultura era assim: se um pai de família morresse e esse devesse a algum credor, os filhos eram levados como escravo até que a dívida daquele homem fosse paga. E muitas das vezes a dívida era tão grande que aqueles filhos nunca mais nem retornavam para casa. E aí eu falei: nossa, mas que marido é esse que morre e deixa uma dívida e os filhos vão ter que pagar a dívida no lugar? E eu ficava indignada. Mas aí eu fui estudar, eu fui aconselhada antes de questionar, né, a estudar e saber o porquê, entrar no conhecimento. Porque às vezes a gente erra, peca, por quê? Por falta de conhecimento, né, pastora? Não é desse jeito? E aí eu entendi que esse homem, ele fez uma boa ação lá no passado, mas nós não vamos falar dele agora, nós vamos falar desta mulher. Só que essa mulher, ela não tinha nome, mas ela tinha uma referência. Diz a palavra de Deus que ela era mulher das mulheres. Então significa que ela não era qualquer uma, ela era uma mulher no meio de tantas. Porém, que por mais que ela não se destacava, porque não era conhecida pelo teu nome, mas ela era conhecida porque ela era a mulher das mulheres. Posso ouvir um glória a Deus aí? Quem sabe eu e você não temos um nome reconhecido. Outrora ninguém nem sabia que nós existe, mas um dia eu e você aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador. E diante de testemunha, com o coração cremos, com a boca declaramos e com a mão demos um sinal, assumindo a nossa nova identidade com Cristo. Então no registro do céu foi registrado que agora você não é mais uma mulher, um homem qualquer, mas que você tem um nome e que o teu nome é reconhecido no livro da vida. Você pode não ser reconhecido por homens, mas pelo Senhor que está aqui nesta noite, você é reconhecido. E é isso que importa. E aquela mulher, ela foi corajosa, porque quando ela viu que os credores veio para levar os seus 2 filhos, e ela sabia da cultura, sabia que aquele credor, ele era o filho do antigo rei, sabia que ele não tinha escrúpulos, e que certamente aqueles filhos morreriam na escravidão, e a história daquela mulher era apagada. Mas aí entra, aleluia, a ação do Deus Todo-Poderoso, aquele que faz milagre e não permitiu que o nome dessa família fosse apagada. Aleluias. E ela pega a sua coragem ali, ela diz: eu preciso lutar. As coisas estão querendo acontecer. Já perdi o marido, estou prestes a perder os meus 2 filhos. Não, por eles eu vou lutar, porque enquanto a vida há esperança. Aleluias. Enquanto a vida há esperança. Tem algo impossível aí, mas tem vida, então tem esperança para você. Aleluia. Porque diz a palavra do Senhor que há esperança para a árvore cortada. Até para aquilo que foi cortado há esperança. Imagine para quem tem vida. Aleluias. Porque aqueles que esperam no Senhor, que confiam nele, são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Esta comunhão que o Espírito Santo quer derramar na minha e na sua vida, para que você seja fortalecido desde a raiz até a última folha. Aleluias. Agora aquela mulher chega até Eliseu e conta a história para ele. Aleluias. E ela divide com Eliseu, o profeta, aquele fardo que ela estava carregando. Estava pesado demais. E ela chega lá confiante, porque ela sabia que o marido dela temia o Senhor. Então ela disse: certamente haverá uma resposta para mim. Você crê que tem uma resposta para você vindo do céu nesta noite? Se você crê, glorifica o nome do Senhor, porque eu creio. Eu vim para cá hoje e disse: Senhor, eu só vou ministrar essa palavra, Pai, se tu estivesse comigo. Se tu não estiver, porque essa palavra é muito forte. Aleluia. Ela diz que vai ter resposta. Eu não sei quando, mas vai ter. A palavra garante isso. Aleluias. E
quando ela chega ali para Eliseu e diz para ele sobre toda essa situação, na certeza de uma resposta positiva, aleluias. Aí Eliseu diz para ela assim, perguntou Eliseu, o que posso fazer por você? Aí eu parei um pouquinho, imagine, eu estou com uma situação de aflição, de desespero, e aí eu chego até o profeta, homem que representa Deus na terra, conta a minha história e diz para mim assim, o que eu posso fazer por você? Tipo assim, eu não tenho dinheiro para quitar a sua dívida. Porque o profeta, ele não tinha casa. Ele andava, né, pastor, de tenda em tenda. Você já viu o profeta naquela época, tá, queridos? Já viu o missionário ficar num lugar só? Ele não fica. Mas eu vou ficar um pouco aqui, tá? Glória a Deus. E aí ele diz para ela assim, o que eu posso fazer para você? Trazendo o dia de hoje, eu chego aqui e falo para o pastor assim, ó pastor, eu estou sendo despejada, eu preciso de R$1.000 para resolver um problema. Aí o pastor fala assim, eu não tenho. Foi a mesma coisa que Eliseu diz para aquela mulher, amém? É só um pensamento, não está escrito aqui não. Aí, talvez aquela mulher, ela pensou, falou assim, meu Deus, e agora? Se o profeta que representa a Deus diz, o que eu posso fazer por você? Eu não posso pagar a sua dívida, não posso resolver o teu problema. Por um instante, eu fico me colocando no lugar daquela mulher. Talvez se fosse eu deveria questionar, eu faria um monte de coisa, mas o que eu aprendo? Aquela mulher continua ali em silêncio, ouvindo, e ele diz, olha, não posso fazer nada por você. A Bíblia não diz, mas eu imagino que aquela mulher então voltou para casa e o profeta fez o quê? Vou buscar a Deus. Porque o profeta sabia que o único que poderia resolver o problema daquela mulher era o Senhor dos exércitos. Muitas das vezes, querido, nós temos problema nas nossas mãos que não conseguimos resolver e não conseguimos ninguém também para resolver. É nessa hora que entra a intimidade. Você tem intimidade com o Senhor? Você vai dobrar o teu joelho e você vai clamar, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aquilo que está escondido, o Senhor, Ele se revela. Talvez se aquela mulher, ela tivesse ouvido, vamos dizer, o não ali do profeta, e ela tivesse questionado, murmurado, xingado, talvez ela não tinha recebido a bênção. Mas o profeta diz para ela, o profeta diz, faz a segunda pergunta, diga, o que é que você tem em casa? Opa, agora eu já vejo um sinal de milagre prestes a acontecer. Aleluias. O que você tem em casa? Imagine, o país de Israel passando por um momento de seca e de fome, né, pastor? E aí o profeta pergunta para ela o que você tem em casa, com os filhos quase sendo levados embora para pagar a dívida. Era morte, era falência. Mas a mulher talvez pensou, e ela responde para o profeta, não tenho nada, vírgula. Talvez nesse momento, eu e você, e quem nos assiste, e tantas outras pessoas por aí, estão passando por situações horrendas, terríveis. E quando ela olha para si, elas não conseguem enxergar nada de bom, nada que possa, aleluia, mudar esta situação. Mas aí ela lembra que no meio desse nada, ela diz, tenho um pequeno jarro de azeite, respondeu a mulher.
O azeite na nossa vida, na vida daqueles que servem o Senhor, faz toda a diferença. Mas o que é que um pouquinho ou um pequeno jarro, a Bíblia não descreve o tamanho, mas diz aqui na minha tradução que ele era um pequeno jarro, pode mudar a circunstância daquela mulher, que o marido deixou uma dívida terrível para ela pagar. Você já ouviu aquele ditado que diz que o pouco com Deus é muito, bastante sem Deus não é nada? É um dito popular, não está na Bíblia, pelo menos não que eu tenha lido. O que é que você tem na tua casa espiritual? O Senhor fez essa pergunta para mim. Quando eu apresentei para Ele essa semana algo, o Senhor falou para mim: o que você tem aí? O que você tem dentro da tua casa? O que você tem construído no teu altar? No altar que é dentro do meu e do teu coração. O que tem construído? Você tem construído um altar de adoração, um altar de comprometimento com o Senhor, um altar, aleluia, de dizer assim: Senhor, Tu és o meu Deus e eu sou teu. Aquela mulher tinha um pouco de azeite. E diz a palavra do Senhor que este pouco de azeite fez a diferença na vida dela. E este azeite, você pode não ter nada, mas se você tiver esse azeite, que para mim simboliza o Espírito Santo de Deus, vai se começar um grande milagre na tua vida e na minha vida, porque eu creio, porque a palavra do Senhor, ela dá respaldo verdadeiro. Ela não dá uma falsa esperança, mas ela traz um significado de alegria. Ela traz um significado de perseverança. Se você e eu temos um pouco de azeite, este azeite vai fazer a diferença. Aleluias. Então, o que é que agora o profeta, eu não vejo aqui e nem nos lugares que eu li, nos livros que eu li para poder entender melhor esse texto e esse contexto, para não cair no pretexto. Combinou tudo, né, pastor? Lê o texto, lê o contexto e vira pretexto. Glória a Deus. Aí ele diz para ela, a partir do momento que ela dá uma resposta para o profeta, eu não vejo ali o profeta chegar para ela, orar por ela, né, pastor? Eu não vejo o profeta chorar com ela, eu não vejo o profeta lamentar com ela, porque não era tempo dele lamentar, não era o momento dele chorar, não era o momento dele orar por ela, mas era o momento dele liberar uma palavra. Aleluias. Talvez neste momento você possa pensar: meu Deus, eu não tenho ninguém por quem chamar. Você tem 3 pessoas que trabalham a teu favor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como você diz que não tem ninguém? Você às vezes reclama porque ninguém está orando, ninguém está te abraçando, ninguém está querendo abraçar a tua causa, mas é momento de você, aleluia, profetizar. E a palavra de Deus está trazendo hoje para mim e para você uma palavra de resposta. E aquele homem então, ele dá para ela, através do Espírito de Deus, uma ordem. E a ordem é o seguinte, aleluias, Deus maravilhoso. Eliseu disse: vá pedir que seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas. Aí agora eu vejo uma mulher corajosa, uma mulher que não se acovardou diante da situação, diante da aflição que ela sentia. Eu vejo uma mulher que tinha uma boa convivência com os seus vizinhos. Por isso veio a palavra: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aleluias. Não é união só na hora da alegria, porque isso é fácil, né? O pastor chega aqui e fala assim: ó, vai ter uma festa na igreja, que eu vi todo mundo, duvido se aqui vai ficar lugar vazio. Mas não é esta união que o Senhor está falando. O Senhor está falando a união de todo o tempo, de todo o tempo da tua vida.
é viver o Espírito de Deus todo o tempo na tua vida. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa a hora. Porque se essa mulher, ela não tivesse uma boa convivência com o marido, com os seus vizinhos, como é que ela ia fazer agora? Então ela estava sendo atestada. Ela foi testada e aprovada, tanto pelo Senhor como pelo profeta. Deus liberou uma palavra para o profeta liberou uma ordem para ela, e uma palavra a seguinte desta ordem, e aquela mulher saiu dali. Aleluias. Porque o Eliseu falou para ela: vá, peça vasilhas, muitas vazias, para os seus vizinhos. Aleluias. Depois, segunda ordem: você e seus filhos, família, união. Na família não pode haver desunião, porque senão na hora da prova, senão na hora que o negócio está pegando, você fica sozinho na estrada. Mas não fui eu que errei, não importa quem errou. Não importa. Se você é filho, haja como filho. O que o Espírito Santo coloca no meu coração, ele disse: você é filha, haja como filha, para que o meu nome possa ser glorificado através da tua vida. Aquela mulher carregava o nome. Aleluias. E ela zelou por este nome. Ela zelou. E nós temos a obrigação e o dever de zelar pela palavra de Deus. Por onde quer que eu ande. Não adianta eu ser crente, ser boazinha, só na igreja, onde eu estou sobre os olhos dos irmãos. Mas aonde eu moro, o lugar que eu vou, onde eu piso, qual é o testemunho que eu tenho dado? Qual é o seu testemunho? Porque milagre todo mundo quer, bênção todo mundo quer, mas quando chega na hora de obedecer, opa! Quando chega na hora de um comprometimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que é prioridade? O que você tem colocado como prioridade na sua vida? Deus tem estado em prioridade, Ele é prioridade, porque se Ele não for, vai ficar difícil. Agora aquela mulher pega seus 2 filhos e obedece. A obediência gera bênção. E ela fez o que o profeta falou, saiu arrecadando tudo quanto foi vasilhas. Ela e os filhos, juntos, unidos. Entenda uma coisa, querido, é junto que você vai conseguir. Não é separado, não é se afastando, não é mergulhando no mar de amargura que você vai conseguir atrair a atenção de Deus para a sua vida. Mas é unido, é indo para a igreja, se alimentando da palavra. Hoje, sexta-feira, era para isso aqui, tá cheio. Mas só está aqui quem o Senhor escolheu. Porque aquele que não está, se não está doente, se não é a pessoa que não pode estar, ou não está trabalhando, é pessoa que não tem comprometimento com o Senhor. Eu disse: Jesus, o que é isso? Eu não vou falar isso lá. O Senhor falou: você vai. Tem que haver um comprometimento. Cristão que não tem comprometimento com Deus, com a palavra, com a igreja, fica fora. Não é porque o pastor joga para fora, porque o próprio Deus põe para fora. Porque Deus é um Deus de justiça, Ele não é um Deus injusto. Ele não vai dar bênção se eu não merecer essa bênção. O profeta liberou a bênção para ela, liberou uma palavra e lhe deu uma ordem, fechou a porta, e o profeta disse mais: e comecem a derramar o azeite na vasilha, e vão pondo de lado os que forem ficando cheio. Olha o milagre acontecendo na vida daquela mulher. Ela tinha um pequeno jarro. Olha para vocês verem como que o Senhor, Ele faz coisas que está longe da mente humana conseguir alcançar. Era um pequeno vaso de azeite. Aí o Eliseu diz para ela: vai e pega muitas vasilhas emprestadas, mas só tinha um pouquinho. O milagre de Deus começa aonde não tem nada, aonde só tem um pouquinho. Porque milagre não se explica, milagre se vive.
E aí ela vai fazendo, ela acreditou na palavra daquele profeta. Jesus é o profeta nesta noite, e Ele está aqui para dizer para mim e para você: se você crê, com esse pouquinho, com esta pequena lebassurianda de comanás, com este pouquinho azeite que você tem, você vai conseguir viver o milagre que Deus tem reservado para a tua vida. É com esse pouquinho, porque Deus não faz milagre na onde tem muito. Se já tem muito, não precisa de Deus. Mas se tem um pouquinho, então Ele vai acrescentar aquilo que aquilo que eu não tenho. E diz a palavra de Deus que a mulher, ela foi ali, ela começou, os filhos começaram a passar a vasilha para ela. Importante, queridos, cada um tem a sua função na casa do Senhor. Aqueles filhos pegaram cada um as vasilhas e foram passando, mas ela estava com a responsabilidade de derramar o azeite em cada vasilha. Qual é a sua função na presença de Deus? Qual é a sua função dentro da casa do Senhor? Leve isso a sério, queridos. Leve isso a sério. É responsabilidade. Para viver o milagre, o céu não vai se abrir de qualquer maneira. O céu não vai se abrir para qualquer um. Mas desde o início, essa palavra vem apresentando que eu e você não somos mais qualquer um. Nós já estamos limpos pela palavra. E limpo pela palavra, nós podemos proferir a palavra. Aleluias. E os que foram ficando cheios, coloque do lado. Então a mulher foi para casa com seus filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar. E milagrosamente o azeite, ele foi multiplicando, ele foi se multiplicando. Mas o problema ali não era só financeiramente. Não é a preocupação daquela mulher, não era, aleluia, só pagar dívida, era também, mas a maior preocupação dela era não perder os filhos para aquele credor. Você não quer perder a sua família para o credor chamado Satanás? Use esse pouquinho de azeite que eu sei que você tem, aleluias. Use esse pouquinho de azeite, porque o Senhor, Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar e a tua família vai, aleluia, ter uma nova história para viver. Porque é isso que o Senhor ministrava o meu coração. Quero eu escrever uma nova história, apagar aquela história velha e escrever tudo de novo. Aleluias. Conforme os seus filhos iam trazendo as vasilhas, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última. Respondeu um dos filhos. Então o azeite parou. E com isso, queridos, aquela mulher, ela foi levada a rainha do azeite. Ela se tornou ali a rainha do azeite, porque o azeite naquela época era o produto mais caro. Mais caro. E o que o Senhor, Ele quer dizer para mim e para você nesta noite? Que o azeite do Senhor, ele é especial, ele é puro. Que o azeite do Senhor não é para se desperdiçar. Que o azeite do Senhor é para aproveitar. É para você aproveitar esse azeite. Cada vez mais, mesmo que tenha um pouquinho, esse pouquinho ele vai fazer toda a diferença. Ela foi, quando isso aconteceu, a mulher, ela procurou o profeta. Olha que interessante, Washington. Quando ela estava em desespero, quando ela estava aflita, quando ela ouviu a ordem do profeta, quando ela cumpriu, o que ela fez? Quando ela viu
que a multiplicação estava completo ali, que todas as vasilhas estavam cheias. Ela não ignorou a presença do profeta. Ela foi até o profeta e fez o profeta saber que aquele pouquinho de azeite sobre a palavra dele, aleluia, houve resposta. Aleluias. Ela foi e contou para o profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite, pague as suas dívidas e ainda vai sobrar dinheiro para você viver e os seus filhos irem vivendo. Deus, Ele dá, queridos, muito mais do que nós esperamos. Quando há um comprometimento, quando há sinceridade, quando você se esforça, quando eu e você não se acovarda, quando a gente faz as coisas por homem, então não tem resultado, porque nós temos que fazer algo para o Senhor. Não é assim, amada Adriana? Não é dessa forma? Nós temos que fazer para o Senhor. Ah, mas eu fiz, fulano não reconheceu, não tem problema. Nós não estamos aqui para fazer as coisas para o pastor reconhecer, ou para quem que seja. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor com comprometimento, com alegria, com amor, fazer a obra direito, com vontade. O Senhor chama a nossa atenção nesta noite. E por mais que você diz assim, eu só tenho um pouquinho de força, a minha força está quase no final, o Senhor fala para mim e para você nesta noite, aleluias, que Ele vai multiplicar esse azeite vai transbordar, e você vai conseguir chegar no plano que o Senhor quis para você. O Senhor, Ele tem um plano, querido. O diabo não vai roubar o plano de Deus, porque o Senhor é mais forte, aleluias. Mas eu preciso me comprometer, mas eu preciso querer, mas eu preciso avançar. O Senhor diz, a ordem nesta noite é continuar, é avançar, porque, aleluia, o teu trabalho não é em vão, viu, pastora? Deus está olhando para todo sacrifício e Ele diz, vai ter recompensa. O Senhor diz que Ele está fazendo o vaso transbordar, porque há coração sincero. Muitas das vezes você olha e fala, tem tão pouquinho membro, tem tão pouquinha pessoa, eu não tenho força, mas o Senhor diz que a chave que abre todas as portas está na mão do grande eu sou. Faça a tua parte, porque a do Senhor Ele não vai fazer, já está pronto. Aleluia. É na unção, queridos, é na unção, é a unção de Deus que cura, é esse azeite que transborda e faz toda a diferença, porque o Senhor diz que aquele, aleluia, que obedece, o Senhor não esquece. Deus não é homem para que minta. Se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. No tempo dele vai ser cumprida. Porque aquela mulher estava prestes a ter o seu nome, o nome da sua família apagado. Mas o que o Senhor fez? Ele restaurou aquela família por inteiro. O Senhor está restaurando a minha família. O Senhor está resgatando pessoas perdidas. É esta obra do Espírito Santo. Portanto, não desista. Creia, você vai alcançar. Porque quem prometeu, Ele é fiel e não esquece. Você pode até pensar, queridos, tem pouca gente, mas o que é que eu e você estamos fazendo para que mais vidas entrem por ali? Você já parou para pensar? Porque reclamar, questionar situações de dificuldade é fácil.
fácil. Eu falo isso porque eu também sou carne, e eu também peco, eu também às vezes questiono, mas o Senhor, Ele quer acabar com o questionamento. Chega, muda de vida, precisa existir, aleluia, maturidade espiritual. Chega de questionar Deus, mas obedece. Quer viver o milagre? Então obedece. É isso que o Espírito Santo manda ministrar nesta noite. Você saiu pelo campo, você fez convite, você pegou o nome de uma pessoa que está na perdição, botou no joelho. Se você fez isso, o Senhor vai te honrar. Mas se você não fez, comece a fazer. Comece a fazer a diferença. Para de olhar para os seus problemas e olha para o problema do mundo. As pessoas estão caminhando para o inferno. E o que é que a igreja está fazendo? Precisamos, aleluia, nos conscientizar e deixar ser usado por Deus, porque todos aqui é capaz. Você que está na tua casa, que não pode vir para o culto, você é capaz, porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então não tem desculpa para crente que muitas das vezes começa com desculpa: eu não posso ir para a igreja. E você é mudo, querido, por acaso? Você tem uma vida que Deus está sustentando. Faça algo para agradar o nome do Senhor. Aleluias. Quero passar agora para o pastor, amém? Até aqui o Senhor me deu. O pastor, queridos, e a pastora, eles não são maior do que eu e você, porque acima de nós há um Senhor. Só que eles foram colocados aqui como profeta. Aleluias. E Ele vai ministrar. Eles vão liberar uma palavra. Aleluia. Toma posse. Saia daqui na certeza de que a resposta para a tua oração, a resposta para a tua vida, sim. Deus salvou aquela família. Deus resolveu o problema daquela viúva, porque ela foi obediente. Ela não se acovardou. Ela buscou. Ela insistiu e alcançou. Quer alcançar a vitória, queridos? É dessa maneira. É com a boca no pó. É com a boca no pó que se consegue milagre. Aleluia. E eu creio que o céu vai se abrir nesta noite. Ele já se abriu. Porque eu creio que eu vou sair daqui com a minha vitória. Porque a minha vida não vai ser mais a mesma depois dessa palavra. Porque o Senhor falou comigo: eu vou fazer uma grande obra naquele lugar. E eu creio, eu tomei posse e eu sei que este lugar vai ficar pequeno, mas eu preciso me levantar. Você precisa se levantar. O teu problema Deus resolve. Enquanto eu obedeço, faço a obra, Deus libera o milagre que eu preciso viver. Aleluias. Aplaude ao Senhor nesta noite, dizendo que Ele é Deus, que Ele é santo, que Ele é tremendo. Aleluias. Permaneça em pé, glorificando o Senhor, que Ele é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. O pastor vai orar por nós hoje. Hoje ele vai liberar uma palavra. Ele e a pastora juntos aqui vai estar liberando uma palavra. É assim que o Senhor pediu mandou para que eu fizesse. O Senhor não pede, Ele manda e eu obedeço. Porque quem sou eu, caco, contender, coleiro? Não é dessa maneira. O Senhor Jesus, sendo filho do Deus eterno, Ele se fez carne, Ele foi humilde. Por que que eu não posso ser? Por que que você não pode ser? Se você crê, a sua vitória vai chegar antes mesmo do que você imagina. Toma posse, porque o nome do Senhor há poder. Aleluias. Enquanto o Washington louva, o pastor vai estar ministrando. Aleluias. Feche teus olhos, irmãos. Coloca a mão sobre o seu coração. Vem cá, pastora. Com os teus olhos fechados, com essa mão no seu coração. Para você que está assistindo a gente nesse culto online, o Senhor, Ele ministra algo no meu coração.
Xanai, Assude, Kamanabadabashai. Que aqui vocês têm pastores que podem contar. Sempre, em qualquer situação da vida de vocês. Por mais que nós passamos por um processo muito dolorido, por situações adversas que nós ainda estamos atravessando, eu quero liberar e falar para você que você não precisa ir para outra igreja, você não precisa participar de outro culto online, você não precisa procurar outro pastor para você pedir oração, porque aqui tem pastor e pastora que ora por você. E vou dizer mais algo, que assim diz o Senhor, que tem pessoas que estão colhendo maldição, porque está procurando outra igreja, está procurando outro culto online, está procurando outro pastor para orar. Você tem um pastor que zela pelas suas ovelhas. E o Senhor me diz essa palavra há muito tempo para me falar, que você não precisa procurar outro lugar. Firma tua estaca aqui nesta igreja, porque é aqui que Deus vai te prosperar, é aqui que Deus vai salvar a tua família, é aqui que Deus vai liberar sobre a tua casa, sobre a tua família, algo muito grande que você está pedindo diante da presença do Senhor, mesmo chorando, carregando os teus molhos, levando a boa semente preciosa, a semente tem feito o seu melhor. O Senhor, Ele vai te honrar, irmãos. O Senhor vai fazer algo extraordinário sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas o Senhor diz assim, ó: assim diz o Senhor, que tem ovelhas que estão desobedientes. Sem obediência não vai trazer bênção. É melhor, a Bíblia diz, obedecer do que sacrificar. Obedecer, irmãos, não é obedecer simplesmente a Deus, mas tem que obedecer a palavra, tem que obedecer os pastores que são desta igreja, porque se nós queremos bênção, temos que trazer a obediência naquilo que Deus colocou em nossas mãos. O Senhor vai fazer algo surpreendente nas suas vidas, irmão. Antes de eu passar para a pastora, segura só um pouquinho, eu acho. A pastora vai estar orando por você. Além de tudo que eu e a pastora passamos, além de percas, ainda apertou ainda a gente financeiramente. E a gente precisou até de... Ainda está precisando de carro para vir para a igreja, né? Mas a gente ficou sem carro essa semana, a gente precisou até sair de carro, dependendo de Uber, dependendo de um ônibus talvez, dependendo de pessoas para dar carona para a gente levar no médico, que a gente teve que ir, mas Deus cuidou nos mínimos detalhes, preparou a minha irmã, a gente foi no médico, fomos lá no centro da cidade, e a gente fez o nosso melhor para o Senhor. Compramos algo em esse spray, compramos algo para limpar a mesa de som, e o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Hoje, antes da gente vir para a igreja aqui, nós chegamos em cima do horário, muito corrido. Era 6h30, 6h20, 6h10, assim, chegou, era 6h, 6h10, lá na oficina para pegar o carro que precisou arrumar. E o Senhor providenciou, irmãos. Eu ainda paguei uma parte para o rapaz, e ainda vou aceitar a outra parte amanhã. Mas uma pessoa da família emprestou dinheiro para a gente arrumar o carro para a glória de Deus, e o Senhor providenciou. Isso aí não é vergonhoso não, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes pastores também passam por problemas financeiros também. Fiquei hoje ruminando esta palavra que a missionária trouxe, irmãos. Porque às vezes a gente olha, a Sara hoje, que é algo que doeu meu coração. Ela falou assim: pai, mãe, ela falou para a mãe dela: agora chega, mãe. De tanto, como que é a palavra? Desastre que acontece em nossa casa.
Às vezes é muita pancada, irmãos. Mas se nós estamos vivos, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Além de nossas vidas, se vocês perceberam, os últimos cultos que a gente fez, estava um som muito horrível aqui na igreja. E a mesa da igreja estava condenada, não tem nem como arrumar. Se for arrumar, é mais fácil comprar uma nova. Mandei para o técnico lá do nosso pastor, o pastor vou mandar arrumar. Ele falou: Rodrigo, se for para mandar para arrumar, não compensa, é mais fácil você comprar outra mesa de som. E nós não temos condições, a igreja não tem condições de comprar. E ele falou assim: se for vender sua mesa aí, põe R$50 para você vender, você vai tirar as peças para aproveitar. Mas graças a Deus, nós chegamos aqui, irmãos, e o Senhor já providenciou outra mesa de som para nós, melhor do que a nossa, que a gente esperava, já queria, né, Austin? Fazia tempo, estava precisando, era uma necessidade de som. E o Senhor providenciou, irmãos, sem tirar um centavo de nosso bolso da igreja, porque a igreja também, nem nós temos condições, mas sem tirar nenhum centavo, irmãos. Nosso pastor irá abençoar a gente com uma parte, e outra parte é um irmão que há muito tempo ele ia dar um violão, doar, abençoar a igreja. Só que eu falei para ele: irmão, a gente já tem violão na igreja, então a gente pode... Deus preparou tudo, irmãos. A situação, resumindo, posso converter isso aí como dinheiro, e a pessoa que está com o violão dele para consertar é o dono da mesa de som. Ele falou: eu quero receber o seu violão como parte do pagamento, e fica zero. Você não precisa dar nenhum tostão, porque a gente não tem, irmão. É assim que Deus faz, irmãos. A gente cuida das coisas do Senhor, e Ele cuida da sua igreja, Ele irá cuidar da sua casa, Ele irá cuidar da sua família. E eu quero passar para a pastora, que a pastora vai orar e abençoar como pastora titular da igreja, pela sua casa e pela sua família. Mas receba tudo aquilo que foi ministrado hoje pela missionária. Sem obediência não traz bênção. Amém? Aleluias. Saia daqui nesta noite guardando uma palavra em seu coração. Palavra abençoada desta noite. Pastora, tá tudo difícil como aquela mulher. Mas o Senhor te pergunta nesta noite: o que você tem na sua casa? É isso que Ele vai multiplicar. É isso que Ele vai cuidar da sua família. Coloque o seu coração no Senhor. O óleo representa o Espírito Santo de Deus. Se você tiver um pouquinho de azeite na sua casa, se você tiver um pouquinho da presença do Espírito Santo no seu coração, Ele multiplicará todo o resto, e nada vai faltar na sua casa. Amém? Creia no Senhor Jesus. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. Senhor, visita cada vida que está aqui nesta igreja. Visita cada vida que está assistindo esta live, Senhor Jesus. Deus, que o Senhor venha entrar com providência. Senhor, que o Senhor venha derramar o Teu óleo sobre cada vida, sobre cada casa. Senhor, a botija representa as nossas vidas. Derrama, Senhor, o Teu óleo. Transborda-nos, Senhor Jesus, da Tua presença. Porque se nós tivermos o Teu Espírito Santo, Deus, dentro de nós, Senhor Jesus, nada vai nos parar, Senhor Jesus. Nada vai nos desanimar, Senhor Jesus. Nenhum inimigo irá nos destruir. Nenhum inimigo irá destruir a nossa casa. Nenhum inimigo irá destruir os nossos sonhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, eu abençoo a cada um nesta noite, Deus. Derrama o óleo, Senhor Jesus, o óleo precioso, o óleo que transforma, o óleo que restaura, Senhor Jesus, o óleo que traz vida. Em nome do Senhor, amém. Amém, irmãos? Tome na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. A mesa foi um grande mistério. Vocês conseguiram entender? A parte que era para nós pagarmos. Eu falei assim para o Rodrigo: foi um presente de Deus. Porque quando o irmão falou que ia doar o violão, eu ainda falei: que mistério é esse do violão? Porque a gente só ganha violão aqui, né?
A gente tem 3 aqui na igreja, né, Washington? 3 mais o do Washington. Mas eu entendi o mistério do violão. O irmão falou há alguns meses, né, pastor? Faz bastante meses que ia nos doar o violão. E aquietou. E a gente também aquietou. Daí na semana que nós estávamos vendo a mesa, foi a semana que ele levou para o irmão mexer no violão dele. E ele falou assim: mexe aí, Daniel, porque eu vou doar para a igreja lá de Caçapava. E eu quero doar ele perfeito, funcionando, sem nenhum problema. Só que Deus, Ele conhece todas as coisas e é assim que Ele trabalha. É assim que Ele trabalhou aqui na igreja, é assim que Ele vai trabalhar na sua casa e na sua vida. E Ele transformou aquele violão em uma mesa de som. Amém? Tome na sua mão o seu dízimo e a sua oferta. O que cabe a nós, nós fazemos. Existem coisas que cabem ao Senhor Jesus. E milagre, Ele é especialista em realizar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor amado, os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Senhor, que o Senhor venha transbordar, Senhor Jesus, o azeite na botija, Senhor amado. Senhor, que o Senhor venha estender as Tuas mãos sobre cada casa, sobre cada emprego, sobre cada sonho, Senhor Jesus, sobre cada mão, Pai amado. Não deixe o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor entrar nas nossas finanças, Pai. Cuida de nós em todo o tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo os dizimistas e ofertantes. Amém. Pode trazer, irmãos. Ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente voltará ao seu lugar. Eu fui uma árvore cortada ao cheiro das águas, eu vi minha vida restaurar. Não tem medo, irmãos. Não tem medo de se aprofundar no Senhor. Não tem medo das lutas que virão. Creia que o seu Deus é grande. E que se Ele estiver com você, nenhuma batalha vai destruir a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus sonhos. Fábio Moreira da Silva. Quem deixou aqui? Seu cunhado? Aqui tem um currículo. Pai de família? Tá. Você tá sem microfone, né? Pastor, vou orar aqui pelo currículo. Ora pela Lourdes, pelo Edgar. O Edgar, ele precisou ser entubado. E tá lá. Eu falo pro Rodrigo. Cada mensagem da esposa dele, da família, o coração aperta, assusta, mas Deus ainda está cuidando. Quando a missionária falou, tem vida ainda? Está respirando? Então pode acontecer milagre, amém? Senhor Jesus, nós oramos, Pai, pela vida, Senhor Jesus, da Lourdes, Deus. Senhor, nós oramos, Pai querido, pelos enfermos, Deus, que estão precisando de cura, Senhor Jesus, que estão precisando das Tuas fortes mãos de poder, ó meu Pai. Todos aqueles, ó meu Pai querido, que estão enfermos, precisando do Teu agir, do Teu querer. Vento do Espírito Santo, envia, Senhor, a Tua presença, Deus. Os Teus anjos, Pai querido, cirurgiões, ó Deus,
nos hospitais, Senhor Jesus, lá, Senhor Jesus, na vida da Lourdes, na vida, Senhor Jesus, do Edgar, Deus, que se encontra lá naquele hospital, Deus. Envia os teus anjos neste momento, meu Pai, em nome de Jesus, que toda enfermidade venha cair por terra, Senhor Jesus, que todo mal, Senhor, venha bater em retirada, Deus, e que tua unção de cura, teu bálsamo, Senhor, venha vir sobre essas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Já orei pelo currículo, tá, Vandercy? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esta noite na tua presença. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada irmão que esteve presente aqui nesta noite, na live, Senhor Jesus. Guarda, Senhor, as nossas casas. Nos dê, Senhor, um final de semana abençoado na tua presença, Deus. Não deixe os nossos pés, Senhor Jesus, vacilarem. Não deixe, Senhor, inimigo, Senhor Jesus, rodear, cercar as nossas vidas, a nossa casa. Guarda-nos de todo mal, Pai, em nome do Senhor. Amém. Domingo é o nosso último culto do mês? Luiz Carlos, vem com a Vanessa para apresentar a Isabela, a pequenininha ali. O Pietro já está quase na hora de se batizar, a Valesca. É mais as duas pequenininhas mesmo, tá bom? Dela me mandou uma mensagem. Vamos lá? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós. A igreja diz amém. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe, irmãos.